bem-vindos a mais um episódio do podcast JT. Eu sou a Andressa. E eu sou a Tiffany. E hoje a gente vai entrevistar a jornalista Fernanda Cruz. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tô feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai falar sobre o semiárido e suas realidades, assim. A Fernanda, ela esteve presente na COP30, que aconteceu ano passado, certo? Isso. E ela tem um projeto que, não ela específica, porém, algumas outras pessoas junto com ela fez parte, tem um projeto chamado ASA, que visa levar cisternas para o semiárido brasileiro. Fernanda, quando falamos sobre conviver com o semiárido, o que seria isso na prática? Então, acho que primeiro explicar um pouquinho o que é a ASA. A ASA é a Articulação Semiárido Brasileiro. É uma rede de organizações da sociedade civil que já trabalhavam há muitos anos, 40, 50 anos, com essa realidade no meio rural. E aí, talvez essa seja uma imagem que para vocês não é tão comum, mas quando eu era criança, eu lembro muito da gente olhar para o sertão como uma terra seca, chão rachado, animais mortos, as crianças tudo barriguda. Enfim, tinha muito essa imagem de miséria. E aí o trabalho dessas organizações que estão reunidas na ASA era justamente, no começo, mudar essa imagem, de mostrar que isso existe, mas o semiárido não é só isso. O semiárido tem pessoas que têm muita sabedoria, que conhecem daquele lugar, que sabem o que é melhor para ela viver. Porque o que é que acontecia? Os políticos se aproveitavam da situação, então trocava normalmente voto por obras. Então, não, a gente vai cavar um açude aqui e você vai votar em mim. E aí o que acontecia era que depois das eleições, ele se elegia e botava uma cerca naquele açude e a família não poderia usar mais a água. Eventualmente seria uma situação de exclusão, certo? De exclusão, de uso, né, de coronelismo. De também. Totalmente. Então, quando a ASA chega com essa proposta de democratizar a água, que é a partir de um projeto que se chama Programa 1 Milhão de Cisternas, a ideia é que a cisterna leve água para casa de cada família. E assim a família ela se torna independente e ela não fica mais refém desse tipo de uso eleitoreiro mesmo, né? E aí a água, ela não é só no sentido, ela não cumpre só um papel de matar a sede das pessoas, mas ela também liberta essas pessoas, porque acaba que através da água as crianças conseguem frequentar a escola. Você tem uma melhora assim, muito significativa. Existem várias pesquisas do Unicef em relação à saúde das crianças, redução de mortalidade, enfim. E a partir disso, a ASA vai dizendo, olha, o que a gente precisa para o semiárido não é que cheguem políticos trazendo, oferecendo novas coisas, é olhar para aquela região e ver o que é que funciona ali. O que é que Dona Maria, que já vive ali desde sempre, que planta, colhe, come aquele alimento, o que é que ela está dizendo que ela faz para guardar a água, por exemplo? Qual é a melhor planta para ter ali? Isso é o que a gente chama de conviver com o semiárido. É reconhecer as potencialidades daquele território e investir nessas potencialidades e não trazer uma coisa totalmente de fora, né? Enfim, e que não tem nada a ver com a realidade de vocês. Então, por exemplo, olhando aqui para a realidade da escola, né? É como se viesse um grupo de fora querer determinar o que é que os estudantes do Joaquim Távora têm que estudar, no sentido de assim, vocês são obrigados a só aprender sobre a realidade, por exemplo, do Rio Grande do Sul. O que é que isso tem a ver com a vida de vocês? Está muito distante da realidade. Por que é que vocês não estão aprendendo sobre o que acontece aqui na vizinhança? Porque provavelmente vocês moram por aqui, no entorno. Enfim, convivência com o semiárido tem um pouco a ver com isso. Certo. Porque o semiárido brasileiro, mesmo sendo relativamente chuvoso,
ainda enfrenta tantos problemas do acesso à água? Isso tem a ver com essa questão histórica de desigualdade, então você não desfaz uma situação dessa em pouco tempo. Você precisa de um conjunto de políticas públicas que permitam que aquelas pessoas mudem de situação. Isso é uma primeira coisa. E tem uma situação que ela é climática. E aí o semiárido, gente, ele não é um clima, ele é um território. Que aí tem o clima, tem a questão da caatinga e do cerrado, que faz parte do semiárido, enfim, tem toda uma composição ali de fauna, flora, social, econômica. E aí tem um fator que é bem preponderante nesse sentido, que é a questão que a gente chama evapotranspiração. O que chove é muito concentrado num período de tempo e a evaporação é muito alta nessa região e muito rápida. Então, não dá tempo dessa água acumular como a gente tem aqui. Por exemplo, aqui em Recife, choveu, vocês sabem bem, aqui na frente alaga tudo. E, às vezes, demora a escoar essa água, porque a evaporação, ela não é tão rápida, né? E aí, se a gente fizer uma comparação aqui, a água que acumula no túnel, ela demora mais a escoar do que a água que acumula aqui em cima. Porque tem uma questão, o sol não bate de nível. E o que acontece no semiárido é exatamente essa questão. Assim, chove, só que assim, cai muita chuva em 2 meses. E aí é um sol, assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar alguma cidade do semiárido. É um sol quente. Sim. Então, essa água evapora muito rápido. E aí, por isso que a gente tem essa situação. E por isso que a cisterna é uma tecnologia que ela foi inventada por um agricultor, inclusive, quando ele aprendeu a construir piscina. Porque aí ele percebeu que a água dentro da cisterna, a forma como ela é construída, semi-enterrada, ela demora mais a evaporar. Então, uma cisterna cheia de 16 mil litros, que é essa aqui da foto, ela dura de 6 a 7 meses para uma família de 4 a 5 pessoas. Assim, sobre isso, a senhora tem alguma opinião sobre a crise global do clima? Assim, isso afeta diretamente lá, assim? Então, pelas próprias características do semiárido já vive os impactos do que a gente chama de emergência climática. Sim. Há muito tempo. A questão do aquecimento global e tudo Isso. Mais. E por que a gente não chama de crise climática? Enfim, porque essa palavra crise parece uma coisa que chegou e aconteceu. Parece algo que chegou tem menos de 10 anos e sendo que isso acontece há muito tempo. Exatamente. Então o semiárido ele já vem vivendo isso. E esses aprendizados que a gente tem tanto falado sobre eles em espaços como a COP, por exemplo, e outros que a gente vai, e as práticas, porque não é só falar, é também experimentar essas que a gente chama de tecnologias sociais, que são essas ideias que vêm dos agricultores e agricultoras. Elas já mostraram que elas são um caminho para a gente diminuir o impacto da emergência climática, né, no mundo. Então, o semiárido, inclusive, é usado pelo governo brasileiro como um exemplo de mitigação, que chama, desses efeitos, né? E aí é isso que a gente, inclusive, tratou na COP, de dizer, olha, a emergência ela está colocada e a gente não vai resolver essa questão só com conversa, só com reuniões. A gente tem ações práticas que já existem aqui no Brasil, inclusive, já foram premiadas. A gente já levou para outros países, inclusive, que tem características semelhantes. E por que a gente não investe mais nisso, né? A gente continua, por exemplo, com um modelo de política pública que diz que quem alimenta o mundo é o agronegócio. O agronegócio, ele produz grandes quantidades de alimento para fora. Além de produzir grandes quantidades, o agronegócio é o principal utilizador da maioria da água que tem no sertão. Exatamente. A água, inclusive, polui. Sim. Tem vários aspectos
que a gente enxerga que o agronegócio ele acaba influenciando e muito nessa questão climática que a gente vive. E, eventualmente, nós temos muito anúncios de televisão dizendo que nós somos a causa da falta de água lá, sendo que a maioria das vezes é o agronegócio que causa isso. Agronegócio, segundo algumas pesquisas, tem pelo menos 60% do uso da água. Então, assim, acho que devemos olhar mais para isso e não para tanto nós. Então, eu queria até pontuar uma coisa que é assim, essa é uma disputa que ela é política. Quando eu estou falando política, eu não estou falando de partido, mas é política de projeto de desenvolvimento, que a gente chama. Então, se a gente quer ter condições melhores de vida, por exemplo, isso é um aspecto que a gente precisa usar, porque acaba que esse impacto do agronegócio, ele não é sentido para as populações, por exemplo, que têm uma renda mais alta. Quem sente sempre são as populações mais pobres, vulneráveis. E isso não está restrito só ao semiárido. A gente que mora aqui na cidade, a gente tem um impacto grande. Então, por exemplo, quem tem condição de viver numa casa que tem ar-condicionado em todos os cômodos, sente esse impacto bem diferente de quem vive numa casa que é quente, que não tem ventilação, que é poente, que às vezes não tem uma janela, né? E aí você começa a perceber que parece que o agronegócio ele não tem uma relação com a nossa vida, mas tem diretamente. Então são essas populações que têm sofrido mais, que têm migrado, né? Hoje você vê migrações que têm a ver com o clima. Não tem a ver só com a procura para um trabalho. Questão, assim, do querer estar aqui. Exatamente. E aí, olhando para o semiárido, por exemplo, a gente já tem 4 pontos de desertificação, que são regiões que não tem mais vida ali e não tem como reverter essa situação. Não existe nada que você faça em termos de solo, de diálogo, de nada que possa mudar essa situação. Então, assim, o que a gente pode fazer hoje é como é que a gente não amplia o que a gente está vivendo. E esse é um esforço coletivo de quem está no campo e de quem está na cidade. Claro que essa conversa de gaste menos água no chuveiro. Tome banho de 5 minutos. Isso é importante, a gente ter essa consciência de que a água é um bem infinito, né? Ela vai se acabar. Porém, essa não é a única solução para esse problema. Essa solução não passa... Na verdade, a nossa contribuição enquanto sociedade, ela é muito pequena. A contribuição vem de quem está lucrando muito com isso. E aí, tu falou dessa coisa da água, do semiárido. Eu queria trazer um outro exemplo que a gente, às vezes, nem sabe. Para essa ampliação que a gente tem de internet aqui, que a gente usa e que é super importante... estão sendo construídos data centers aqui no Brasil. Não sei se todo mundo já ouviu falar. E esses data centers, eles, para funcionarem, eles precisam de muita água. Porque é como se fosse um grande servidor. Imagina, tipo, um prédio como esse da escola é um servidor. E aí a gente sabe que equipamento tecnológico esquenta bastante. Então, para ele não esquentar muito e ele não ter um problema, precisa de água, e essa água está sendo tirada do sertão. Então, ao mesmo tempo que se diz que o sertão não tem água, é no sertão que está indo e pegando a água que tem para usar para essas tecnologias, enfim, para esses equipamentos, né? Então, foram ótimos pontos. A gente agradece por você estar aqui, por participar do nosso podcast. Eu acho que por hoje é isso, certo, Andressa? Muito obrigada por assistir. Até o próximo episódio.